Ok. Só deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, pedimos perdão e desculpa a todos, né, por esse probleminha técnico. Mas vamos lá. Como eu não sei o que vocês pegaram ou não, nossa ideia é trabalharmos um pouquinho a partir daqui, né? Aquele friozinho na barriga, meu Deus, agora eu tenho um curso de homilética, como vai ser e tal. Primeira grande lição, primeira grande dica, ficar calmo, tentar manter a tranquilidade. Oi? Tá. Então, manter a calma, a tranquilidade, no sentido de, na verdade, a gente tem que dosar. Primeiro, calmo, assim, super, ultra, mega calmo, nunca ficamos. Um amigo meu, pregador há 50 anos, pastor há 50 anos, eu perguntei para ele, quando eu estava começando meu ministério, lá em 2003, falei, pastor, né, quando é que a gente perde esse frio na barriga? Que toda vez eu suo, eu sinto que simboliza e mostra o quão temerosos estamos diante de Deus. O dia que você perder esse friozinho, aposenta e vá plantar batata, vá fazer qualquer coisa, mas não pregue. Então, o friozinho sempre vai ter, mas não precisamos ficar totalmente apavorados. Por quê? Precisamos lembrar, somos instrumentos da graça de Deus. Se estamos trabalhando, se estamos estudando, se estamos nos preparando para esta ocasião, Deus também estará conosco e também nos dará a condição necessária, a calma necessária para transmitirmos aquilo que nós pretendemos falar. Segunda dica, conheça-se a si mesmo. Então, esteja atento, veja as suas peculiaridades. Então, se você é extrovertido, não tente se enrobotizar, porque o seu pastor é todo quietinho, todo metódico, fala assim, calmo, suave, tranquilo, e aí, meu Deus, eu tenho que ser calmo, suave, tranquilo, não posso me mexer, porque o meu pastor é incrível, ele prega assim, o seu pastor prega assim, você não. Então, se conheça, perceba, né? Se você é um pouco mais espalhafatoso, claro, temos que ter limites. Não podemos sair, né? Ser explosivo, expansivo, falar, que você acaba assustando as pessoas. Mas ser comedido na medida certa, mas dentro do nosso limite. Eu sou muito brincalhão. E muitas vezes eu levo o meu jeito brincalhão para o sermão, sim. É claro que se no meu esboço eu tinha preparado 3 ou 4 brincadeiras, 3 ou 4 frases ou piadas e tal, algo engraçado. Eu lancei a primeira, eu não conheço a igreja não reagiu muito bem, eles não são de brincadeira. Então, eu abro mão da minha brincadeira pelo público que eu estou com eles. Mas não procure matar, não procure extinguir o que você é, porque a nossa personalidade vai junto com o ministério que Deus tem para cada um de nós. Então, nos conhecer e saber nossas limitações, nossos sonhos, nossas habilidades, isso é muito importante para nos tranquilizar na hora da pregação. Terceira dica, parecida com a primeira, não tenha medo de errar. É claro que você não vai ser negligente. É claro que eu não estou dizendo aqui, pode dizer o que quiser. Não. Se você estudou, se você meditou, se você fez todo o trabalho certinho, descanse em Deus. É claro que erramos. Somos humanos. Volta e meia cometemos um erro aqui ou acolá. Eu sempre, quando eu tenho que pregar ou sobre Ló ou sobre Jó, eu tenho que me concentrar muito, porque a tendência é trocar os dois. É impressionante. Eu sei quem são, eu sei as histórias, mas logo
dependendo, eu estou jogando Ló com sofrimento e Jó com os problemas lá de Sodoma e Gomorra. Então, se eu sei essa minha falha, então eu consigo mentalizar e me preocupar com isso. Recentemente estava pregando e tal, porque Pedro, graças ao bom Deus, tinha alguém atento, levantou o dedinho e falou: pastor, não é Pedro, era Paulo. Perdão, irmãos, vamos para o Paulo, toca o barco para frente. Então, nesse sentido de sem medo de errar, se porventura alguém te corrigir nesse sentido, por favor, não pense assim: meu Deus, o sermão acabou, acabei de cometer uma gafe terrível, chamei Jesus de Genésio, é imperdoável, eu vou embora. Não, peça perdão, corrija a situação e toca o barco. A sua fala, o ensino que você tem para mencionar, o que Deus tem para fazer por meio de você, através da sua vida, é muito maior do que aquele erro que você cometeu. Então, não se estresse. Pense assim: foi apenas um erro. Toca o barco. No próximo a gente procura evitar. Nessa ideia, vou dar um testemunho pessoal. A primeira vez que eu fui convidado para pregar fora da minha igreja, eu já tinha pregado, acho que umas 10 ou 15 vezes, mas era na minha igreja. De repente, o meu professor do seminário me convida, e na igreja dele tinha 3 professores assim, bam, bam, bam. Uma perita em línguas, em linguajar, em metáforas e tudo mais, outro perito em Novo Testamento, outro perito em Antigo Testamento. Quando eu aceitei o desafio, ele disse: é que eu estarei viajando, fulano vai dar uma palestra não sei onde, e Beltrana vai estar não sei aonde. Daí eu me tranquilizei: ufa, a responsabilidade continua grande, porque estarei pregando na igreja deles. Então é uma responsabilidade maior. Mas eu me tranquilizei porque nenhum dos 3 estariam lá. Quando, de repente, eu chego meia hora antes, como de costume, para conhecer a igreja, e cumprimentamos os irmãos, isso já dá um quebra-gelo, eu gosto disso, pelo menos para mim funciona. Se você prefere chegar em cima da hora para não ter que conversar com ninguém, tudo bem, é o seu jeitão. Então, eu prefiro chegar antes, conversei com todo mundo e tal. De repente, chega o pastor que me convidou. Reginaldo, infelizmente não deu certo, mas vou ter o prazer de te ouvir. 3 minutos depois chega o outro professor, conseguiu antecipar, a igreja antecipou o voo e tal, estava lá, estava cansado, mas estava lá. De repente chega a outra professora, na hora deu um gelo, a vontade assim de travar geral, aí o Espírito Santo falou assim: fique tranquilo, se você errar tem 3 para te corrigir. É claro que o tranquilo não era, vou dizer qualquer besteira, não, mas foi nesse sentido, não ter medo de errar. Uma outra grande lição: respeite o tempo que a sua congregação tem, respeite o tempo que te deram. Se a sua congregação tem o hábito de encerrar o culto às 8 horas, te deram 40 minutos, fique tranquilo, você tem 40 minutos. Mas se passar a palavra 20 para as 8, então procure ser breve e ali por 8, 8:05, entregue a palavra. Porque assim você só estará magoando aquele que te convidou. Porque quem te convidou esperava 40 minutos. Mas a igreja toda espera que você pregue até às 8. Então é melhor você agradar a igreja toda do que quem te convidou. Tá bom? Então, muito respeito na questão do tempo. E principalmente, eu lembro de ter frisado bem isso no texto e nas nossas videoaulas. Nunca fale terminando. E se falar terminando, por favor, termine. Eu já ouvi várias pregações do pastor falar agora, indo para o final. E 40 minutos depois, ele está de novo repetindo a mesma frase. Finalizando, e mais 10 minutos depois, ele ainda diz a mesma frase. Finalizando.
e vai dando uma agonia no leitor. Se você falar finalizando, no máximo 3 minutos, finalize. Cumpra a sua promessa, tá bom? Então, o nosso tempo é muito importante. Mas também, não se apavore. Meu Deus, o meu pastor prega 45 minutos, é minha primeira pregação, eu tenho que pregar 45 minutos. Já vá tranquilo, no seguinte sentido: se eu conseguir 25 minutos, está ótimo, porque é a sua primeira vez, ou uma das suas primeiras vezes, e não se estresse. Não lembro se eu dei esse testemunho no vídeo para vocês, mas a minha primeira pregação era um culto no lar. A igreja, o pastor pregava 45 minutos. Como era na casa dos irmãos, né? Era tudo apertadinho, ele só pregava 30 minutos, né? É o só aqui irônico mesmo, porque tinha dia que a gente estava espremidinho assim de tanta gente, e lá estávamos 30, 35 minutos ouvindo a palavra, e ele me convidou para pregar, e eu fui com aquilo. Me preparei para 30 minutos, que é o normal. E fiz os pontos e tal. Eu ainda não tinha as técnicas da homilética, mas tentei seguir do meu jeito, né? Me programei, porque na minha mente eu ia falar 30 minutos. 7 minutos depois, quando eu olhei, já estava nas considerações finais. O que eu fiz? Orei pelo povo e encerrei por ali mesmo. Já vi gente que volta a pregar de novo. E aí deu mais 2 minutos, aí volta a pregar de novo, e volta a pregar de novo. Aí fica um negócio muito chato. Porque você se preparou para ter início, meio e fim. O ideal é que você tenha início, meio e fim dentro do tempo programado. Se você falou antes, não tem problema. É melhor a igreja ir para casa pensando: puxa, estava tão legal, bem que o pastor podia falar mais, do que você ser rigoroso nos 30 minutos. E eu já ouvi as palavras de uma irmãzinha que sempre dormia no final do culto, né? Eu era adolescente, de vez em quando olhava, a irmãzinha estava dormindo. Aí uma vez, não aguentei minha curiosidade, cheguei para ela: irmã, o que acontece que todos os cultos a irmã sempre dorme? Tem um dia muito cheio, muito atarefado? Aí ela disse: não, você não reparou no nosso pastor? O pastor antigo, ele tinha uma mensagem e 45 minutos você ia com ele até o fim. Esse não, ele prega 15 minutos. Depois dos 15 minutos, ele começa a remoer o que ele já disse. Ah, eu já ouvi a pregação dele, eu durmo mesmo. Olha que testemunho daquele pastor. Então, se tiver que pecar, peque por menos e não por mais, tá bom? E aí, com o tempo, você vai administrando isso. E outra dica muito grande: você que está começando, nunca prometa que, irmãos, quero só uns minutinhos da tua atenção, porque você ainda não tem o domínio. Porque se você tiver o domínio e sabe que de fato vão ser apenas alguns minutinhos, tudo bem. O problema é, eu também já ouvi vários pregadores começando dizendo isso: ó, irmãos, eu sei que hoje está cansado, tivemos mutirão na igreja, tivemos sessão agora à tarde, assembleia regular agora à tarde, eu sei que a semana foi muito puxada e tal, é final de ano, então eu só quero alguns minutinhos da atenção dos irmãos. Eu, geralmente, quando o pastor fala isso, eu olho no relógio. É o meu subconsciente, é mais forte do que eu. Não é por maldade, mas sabe quanto tempo levou a palavrinha dele, que ia ser bem breve, porque todo mundo estava cansado? Pasmem, 1h05. Se ele não tivesse dito nada, no máximo ia ficar aquela sensação de: puxa, parece que o pastor falou tanto, porque o que ele falou até que passou rápido.
Mas como ele prometeu que você breve, logo depois da leitura bíblica, ainda reforçou: serei breve. Quando dá 5, 10 minutos, o Tico e Teco já começa, para de prestar atenção na mensagem dele e já começa. Meu Deus, o pastor não para mais de falar. Credo, ele disse que ia ser breve, mas já gastou 20 minutos. Já se passaram 30 minutos, já se passaram 40. Ou seja, a mensagem foi para o beleléu. Então, respeite o tempo que é lhe dado. E uma outra grande lição: respeite o esboço que você fez. Ah, pastor, mas aqui é muito nervosismo. Claro, não tem problema. Os primeiros a gente acaba esquecendo um tópico, esquecendo uma ilustração, esquecendo uma pergunta. Não tem problema. Isso é normal. O problema é: eu estava tão nervoso que eu coloquei o esboço lá do lado e nunca mais olhei para ele. Fui falando, desembestei a falar tudo o que eu queria. Ou seja, se ainda falar conforme o esboço, tudo bem. Por quê? Qual a importância do esboço? O esboço, você gastou energia pensando o que falar de forma a ter uma história com início, meio e fim. Eu saio daqui, mas saio com um propósito. Eu saio sabendo onde eu vou chegar. Isso é importante. Por isso que quanto mais trabalhado for o esboço, mais clareza, mais objetividade, mais você conseguirá a atenção do seu público. Então, valorize o tempo de trabalhar no esboço. Ah, pastor, mas no vídeo e na sua aula, você disse que tem pessoas que pregam sem esboço. Tem, sem o esboço do papel. Mas elas já estudaram antes, meditaram antes e organizaram os seus pensamentos antes. Então, não é porque ela não tem um papel que ela não tem uma sequência. Então, o esboço está na cabecinha dela. Então, não tem problema nenhum. Então, qual é a diferença, pastor? O que edifica mais? Um pregador que usa um papel ou um pregador que fala de cabeça? Depende. Por quê? Se for um pastor que usa o papel, mas não se preocupou em ter um bom esboço, ele vai ser tão enfadonho quanto alguém que fala de cabeça e fala só por falar e você não sabe o que ele quer pregar. Ele até lê um texto e o tempo todo você fica pensando: meu Deus, o que ele está querendo? Porque quando é que ele volta para o texto? Então a importância não é ter o papel, a importância é ter um esboço com qualidade, onde tenha um título claro, que mostre o que você quer, que provoque o seu leitor, e nesse título claro, você consegue ter os tópicos que ajudam o seu leitor a trabalhar o título. Não adianta nada prometer e o leitor está ali ávido, porque a introdução foi perfeita, a pergunta foi perfeita: como herdar o reino dos céus? E ali está um visitante interessado: como que eu herdo o reino dos céus? E aí o camarada começa a contar disso, contar daquilo, conta, fala, e termina tipo: como que eu herdo o reino dos céus? Então você precisa sempre se preocupar em ter um título claro, o mais curto possível. E esse título precisa ser divisível nos tópicos. Então, se é uma pergunta, faça uma pergunta parecida. Por exemplo, como faço para ir para o céu? Ou como herdar a vida eterna? Antes de pensar na resposta, faça uma pergunta similar. Como entrar no supermercado? Abra a porta. Ou saia do carro, caminhe até a porta, pegue um carrinho, abra a porta, entre no supermercado.
Então você tem uma pergunta, como entrar no supermercado, e as respostas estão todas com imperativo. Então, como ir para o céu? Creia em Deus, arrependa dos seus, creia em Deus, arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Então eu usei imperativos. É muito comum eu ouvir por aí pessoas que falam assim, ó, como herdar a vida eterna? O céu é muito importante porque nos dá salvação. Talvez ele saiba que o céu é importante porque dá salvação, mas o que ele quer é como ele vai para o céu. Então, sempre cuide disso. Eu brinco, tem a prova dos 9. Você já fez o seu esboço? Então, leia o título do sermão e leia os tópicos na sequência, para ver se essas respostas estão casando e se faz sentido. E se eu escolhi um tipo de verbo, se é imperativo, todos os outros têm que ser imperativo. Se é um gerúndio, cantando, observando, aprendendo, tem que ser gerúndio. Fica estranho, como ir para o céu? Creia em Deus, imperativo, aprendendo com a Bíblia e ver a glória de Deus. Os verbos são diferentes, dá um mal-estar no ouvido da pessoa quando tenta juntar as três respostas, tá bom? Agora, indo para uma grande lição dentro desta perspectiva de respeitar o esboço. Você precisa ter sabedoria em respeitar o esboço, porque em oração você foi trabalhando ele, mas também ter a liberdade do Espírito Santo para, talvez, nesse momento, esta ilustração agora não vai ser importante. Né? Porque você acabou preso no sentido de, puxa vida, eu ia começar com um tópico, mas a música, a última música do louvor, é justamente o tópico 2. Não tem problema nenhum. Trazer ali na hora o tópico 2, começar com o tópico 2, volta para o 1 e vai para o 3, 4, 5, sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Então, dê esta liberdade ao Espírito Santo, ok? Então, respondendo algumas perguntas que os nossos alunos enviaram lá na plataforma. O aluno Carlos pergunta: quais os princípios básicos para uma comunicação eficaz? E ele até dá um pouco da resposta, porque ele diz, eu sei que tem que ter um bom conteúdo. E é isso mesmo, Carlos. Eu acho que 90% de uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, eficaz, ela parte de um bom conteúdo. Eu tenho que estudar, e ao estudar, e ao saber o que eu vou falar, fica muito mais fácil eu comunicar. Nesse processo da comunicação, também fica mais fácil saber o tipo de público-alvo. Se o público-alvo é um grupo muito perguntador, se eu sei que eles vão fazer perguntas, então eu já posso, inclusive, pensar a minha introdução terminando com uma pergunta. Então, conhecer o nosso público-alvo nos ajuda a nos moldar um pouco mais diante da fala que nós tínhamos estudado, está dentro de nós, mas como a comunicação não depende só da nossa fala, porque falar é transmissão. Comunicação é quando o outro ouve, quando o outro entende, quando o outro recebe. Então, a comunicação eficaz depende dos dois, o falador e o ouvinte. Então, nesse processo, eu preciso conhecer o meu ouvinte. Se eu conheço o meu ouvinte e eu sei que uma determinada ilustração faria mais sentido se eu mudasse, em vez de uma fruta uva, eu usar a fruta abacaxi, se a ilustração permitir, é claro, tá? Então, alguns detalhezinhos nos ajudam
muito. Por exemplo, se o meu público praticamente nem conhece o que é um shopping center desses gigantes que nós temos aqui em Curitiba, a minha cidadezinha, né? Nós temos lá, eles até chamam de shopping, mas oficialmente está mais para uma galeria. E o shopping deve ter no máximo 10, 12 lojinhas. E lojinhas de fato, de 3x3, 3x4. Esse é o shopping que nós conhecemos. Aí você vai usar um exemplo de um shopping que tem um andar para o outro, que tem não sei o que de um para o outro, para um público que nunca viu um shopping ou não sabe o que é, por exemplo, uma escada rolante. Eu aprendi ou vim saber o que era uma escada rolante quando cheguei em Curitiba, com 20, quase 25 anos. Então, a gente, conhecendo o nosso público, a gente tem condições melhores de saber, opa, essa ilustração vai cair melhor, vai ser melhor compreendida se eu explicar desta forma. O Osmar fala o seguinte: eu penso que a pregação, a ministração e sua ação na igreja está fortemente ligada ao dom. Seja se essa pessoa tem o dom na igreja, a igreja será edificada com a pregação e o dom da pregação. Completamente, o dom da pregação estaria completamente ligado ao dom do ensino? É correto pensar assim? Osmar, primeiro, quanto mais ensino, ou dom do ensino, aliado à pregação, quanto mais, melhor. Mas, primeiro, eu não diria que a pregação é um dom propriamente dito, né? O dom está ou no ensino ou no pastoreio. Vou usar só esses dois exemplos como dom. Se o professor vai pregar, ele prega de forma diferente do que um pastor que vai pregar. Então, tem pessoas que são ótimas pregadoras e não têm o dom do ensino. São pesquisadores, gostam de estudar, se preparam, se preocupam em passar, em transmitir a mensagem, mas não têm o dom do ensino. Eu, particularmente, tenho o dom do ensino. Então, tanto que eu já tenho alguns alunos meus que me ouviram pregar, falaram: pastor, hoje, o senhor não seguiu muito assim as dicas da homilética. Aí eu digo para eles: porque hoje eu não segui um sermão formal. Dependendo do texto. É um culto à noite que é formalmente pregação, e formalmente pregação na área de... Cada igreja tem o seu enfoque. Ou evangelismo, adoração, isso, aquilo, aquilo outro. Pode ser aniversário de igreja. Se naquela semana, ao escolher o texto, sob a orientação do Espírito Santo, meditar sobre ele, eu percebo que seria muito legal se eu seguisse uma linha de aula de escola bíblica, eu vou dar uma aula de escola bíblica no domingo à noite. Há 2 anos atrás era culto de Natal, celebração de Natal. Modéstia à parte, eu apresentei uma das minhas melhores aulas sobre o Natal. Tanto que alguns saíram do culto: pastor, que aula fantástica. Não é porque, meu Deus, eu estava esperando um sermão, o pastor veio e me deu uma aula. Se é mensagem de Deus, se é anúncio da mensagem de Deus. Tanto que nós fizemos essa distinção lá no comecinho do curso. Pregação é toda forma de anunciar a palavra de Deus. Sermão é a forma específica que anunciamos a palavra de Deus a partir de um texto bíblico, a partir de ilustração, de tópicos e objetivos e tudo mais. Então, sermão é uma forma de anunciar a pregação. Então, se você é mais dado à pregação, eu tive o prazer de acompanhar uma colega. Ela já estava no 4º ano de seminário, muito ativa na igreja.
O sonho dela era ser missionária, mas uma vez ela estava conversando comigo, ela disse: irmão, eu travo quando eu penso eu tenho que pregar. Falei: mas você não dá aula na IBD? Dou, pastor. E os irmãos gostam? Gostam. Falei: então, minha irmã, foi convidada para pregar no domingo à noite, se sente melhor dando um estudo bíblico, não tem problema. Leve essa mesma dica do sermão, da homilética, para o seu dia a dia. Que o seu estudo bíblico tenha um título, que esse título tenha tópicos, e que esses tópicos ajudem o seu ouvinte a captar, a perceber melhor, a abraçar a grande lição que você quer ensinar. Então, se há uma lição ou um sermão, eu confesso, não gasto energia fazendo distinção. Tanto que, às vezes, eu até falo para a igreja: irmãos, quando eu tenho algum aluno presente, né, eu falo, em especial os meus alunos de homilética, hoje eu confesso, eu não sei se é uma lição ou é um sermão, mas o importante é que eu tenho meditado na palavra de Deus, eu quero transmitir essa palavra a vocês. E geralmente eu sigo o esboço da homilética. Eu tenho falado para os meus alunos, o esboço da homilética pode servir em qualquer área da vida. Vai fazer um artigo? Um título com tópicos que ajude a pensar o título? Perfeito. Vai escrever um livro? Um título com capítulos que me ajudem a compreender esse título, a entender? Perfeito. Vai fazer uma reunião? Se você tem um esboço com um título, o que é a reunião, com os tópicos, o que precisa ser falado aqui, acolá, perfeito. Não corre o risco de gastar 4 horas falando, e ao final dá aquela sensação, falou tudo e não falou nada. Então, por isso a homilética é importantíssima para o nosso dia a dia. Mas, se você tem o dom do ensino, é claro que isso vai e pode ajudar muito na sua pregação. Mas se você não tem o dom do ensino, não se apavore. Você pode sim ser um bom pregador, mesmo não tendo o dom do ensino. E outra lição importante, não é da noite para o dia. Nós vamos pregando e vamos aprendendo com os nossos erros. De preferência, tenha 1 ou 2 amigos que sejam maduros na fé, para de vez em quando vocês perguntarem para ele: fulano, como tem sido minha pregação, né? De 2 anos para cá, de 2 meses para cá, ou como foi minha pregação de domingo passado? Ouça e seja humilde para ouvir e perceber: opa, não respeitei o tempo. Ele tem que ouvir. Paulo pregava até a meia-noite. Até que você tenha o dom de ressuscitar como Paulo, aí você pode pregar o tempo que você quiser. Aí o camarada cai da janela, morre, você vai lá, ora e ressuscita ele, tá bom? Então, até que enquanto você não tiver esse dom de ressuscitar as pessoas, respeite o tempo. E ouça com carinho as críticas dos outros. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, lá no fórum: nesse período de pandemia, como posso apresentar um bom sermão nas redes sociais que atinja todos os públicos? É a mesma dica para o sermão da igreja. Sermão da igreja é para atingir todos os públicos. Você não pode ter um sermão na igreja pensando só nos idosos. Claro que no dia dos idosos você vai ter uma lição, um sermão, destacando lições para os idosos. Mas essas lições podem e devem servir para toda a igreja. Esse domingo foi o domingo do jovem batista brasileiro. Eu preguei sobre jovens, para os jovens, e no final do culto, nós temos cultos a gente tem o nosso cafezinho, a gente fica batendo papo depois do culto, vários irmãos idosos dizendo: pastor, olha, eu não sou jovem, mas me senti enquadrado na sua palavra, obrigado, porque serviu para mim também. Então não é porque eu estou falando para jovem
que eu vou usar só um linguajar que jovem entende. Não, eu até posso usar uma gíria ou outra, porque o foco é o jovem, mas essa gíria tem que ser traduzida para os outros. Então, quando eu estou falando também, pensando na internet, aí o cuidado tem que ser principalmente com as ilustrações. Se são ilustrações pessoais, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a internet a pessoa se acha, foi fulano está falando de mim. Já aconteceu isso na igreja presencialmente. Eu preguei, olhei rapidamente, né? Era uma igreja pequena, tinha mais ou menos 40 pessoas, olhei rapidamente e falei, não, a pessoa não está aqui. A história se passou há 15 anos, a pessoa e o parente dele não está aqui, eu vou contar tranquilamente. Não estaria como visitante, né? Porque como membros, não eram membros da igreja. Contei, não deu meia hora, o pastor chega lá na minha casa. Não, meia hora também é muito, né? Não deu 6 horas, no finalzinho da tarde, o pastor estava na minha casa porque uma família estava chateada porque eu usei uma ilustração deles. Eu expus um problema deles. Eu falei, pastor, eu nem sabia que eles estavam passando por essa situação. Eu pensei numa situação há 15 anos atrás que a minha mãe testemunhou há 15 anos atrás. E eu ainda usei. Há 15 anos atrás, minha mãe, conversando com a outra irmã que era da comissão de visitação, eu ainda dei os detalhes de 15 anos, mas como os detalhes bateram tanto com a família de uma semana atrás, eles se condoeram e foram na casa do pastor. Já pensou se via internet? Em vez de ir na casa do pastor, poderia ir no Procon. Fulano está expondo a minha situação. Então, quando a gente grava, quando a gente fala ao vivo, ou quando a gente fala de forma a transmitir o nosso ensino, a nossa pregação, a gente tem que tomar esse cuidado redobrado. Primeiro, a gente não sabe quem está do outro lado. Então, a gente tem que falar de forma simples. De forma simples não quer dizer não ter profundidade. Nós podemos ter profundidade na palavra, profundidade no estudo, profundidade na transformação de vida que a palavra exige, usando um linguajar simples. Podemos, sim. Nunca me lembro a primeira aula do meu doutorado. O meu primeiro orientador, eu acabei tendo 3, meu primeiro orientador virou para mim e disse, Reginaldo, você já conversou com sua mãe sobre esse seu tema? Falei, não, professor. Minha mãe é semi-analfabeta? O que ela vai entender de teologia? Ele disse, exatamente. Se você não conseguir explicar o que você quer pesquisar no doutorado, de forma que sua mãe entenda, sua pesquisa não vai servir para nada. Vai ser rebuscada demais, vai servir para uma meia dúzia de pessoas. Então, procure... E aí eu comecei a aplicar isso também no meu sermão. O meu sermão tem que ser de forma que as minhas ovelhinhas de 8 anos entendam. Assim como os doutores que estão na minha frente me entendam e saibam o que eu estou falando. Então, não é falar palavras chulas, não é falar palavras vulgares, não é descer o nível, não. É falar de forma simples, mas com profundidade no texto. Se temos profundidade, não precisamos falar palavras difíceis. Tá bom? Um outro aluno... Agora, não, foi... Pior que esse nome é duplo. Eu tenho um amigo chamado Tainan e uma amiga chamada Tainan. Então, não sei, mas enfim. A Tainan perguntou qual seria a ordem de leitura dos livros indicados na bibliografia básica e complementar. Não tem exatamente uma ordem, porque vai depender muito do seu estado de espírito, da sua vontade, do seu foco naquele momento. Se o seu foco, se a sua necessidade hoje é
preciso trabalhar mais a questão metodológica, o esboço em si. Então, comece lendo os livros mais práticos. Se você já entendeu bem essa questão prática, mas queria entender melhor a vida do pregador, a espiritualidade do pregador, aí opte por um livro mais teórico, metodológico, devocional, tá? Então, qual é a dica? Dá uma olhadinha no índice dele, porque a partir do título, às vezes você não consegue ver o que exatamente ele quer dizer, mas nos tópicos você percebe, opa, aqui ele vai trabalhar isso, isso, isso e isso. Talvez seja o fato, inclusive, de, nesse livro eu vou ler o capítulo 3, nesse livro vou ler o capítulo 4, nesse livro vou ler o capítulo 8. Por quê? O meu foco hoje é esse assunto, e esse assunto está nos 4 ou 5 livros. Então, por isso que não tem uma ordem necessariamente indicada, e eu, particularmente, não gosto muito disso. Quando é um aluno no presencial, que eu já tenho uma caminhada com ele, eu conheço um pouquinho mais o perfil, aí eu consigo fazer algumas perguntas para saber, eu acho que hoje esse aqui seria mais indicado, tá bom? Então eu não vou indicar por conta dessa situação, é muito pessoal e particular. Gabriel, alguma pergunta foi feita durante nossa fala hoje? Olá, professor, muito obrigado por essa aula, aprendemos muito com ela. Temos várias perguntas, na verdade, aqui. Legal. Primeira delas, você já falou um pouco da questão da pregação via internet, né? E o aluno pergunta, existe um tempo ideal de pregação quando usando a ferramenta do Zoom, Facebook, YouTube? Ou a pregação virtual deve ser processada da mesma forma que na forma presencial? Assim, se você tem um público específico, por exemplo, a minha igreja, a pregação da minha igreja, a gente prega de 30 a 35 minutos. Mas, além da pregação, diariamente os pastores fazem um videozinho, como se fosse uma mini pregação. Aí gira em torno de 10 a 15 minutos. Então, se eu conheço o meu público, fica mais fácil eu definir. O ideal, assim, uma ótima pregação, você consegue ali 20, 25 minutos. Se você conseguir concatenar bem as ideias, e a partir da introdução e dos primeiros tópicos, você consegue cativar não passar muito de 25, por quê? Como tem muita coisa na internet, infelizmente as pessoas não conseguem avaliar a qualidade dessas muitas coisas. Então, num primeiro momento, ela vai escolher tamanho. Então, se você conseguir pregações de até 20 minutos, e volto a dizer, nós temos feito mini pregações para a igreja, todos os dias, cada pastor faz lá um dia da semana, então nós temos ali ficado em torno de 10 a 12, 13 minutos. E tem sido bom, a gente consegue. Isso por quê? Os irmãos começaram a criar o hábito de, durante o café, estão escutando, durante a devocional, é ali um período pequeno, mas elas têm profundidade e qualidade na transmissão da palavra. É claro que fazer uma pregação de 15 minutos dá muito mais trabalho do que pregar 1 hora presencialmente, porque pregando 1 hora presencialmente, você observa o olhar das pessoas, sabe se ele entendeu, se não entendeu, se precisa falar de novo ou não. Agora, 15 minutos você tem que ser muito pontual, mas eu ficaria aí de 10 a 20 minutos. Legal, professor. Detalhe, se você for preferir passar por WhatsApp, ficaria de 5 a 10 minutos, porque o WhatsApp geralmente lê ou assiste no celular e geralmente ou é caminhando ou é no carro, então o tempo é ainda mais curtinho, tá bom? Legal. Quais os cuidados que devemos ter quando pregamos em uma comunidade que não é a nossa? Como sondar o público-alvo que se é convidado? Geralmente, quando eu sou convidado para ir em algum lugar, eu converso com aquele que me convidou
para ver se tem alguma peculiaridade, tem algum costume diferente, como que é mais ou menos o padrão. Então, eu vou nessa linha. Aproveitando isso, também diz respeito à comunidade. Como eu sei quanto tempo de pregação? Cá entre nós, eu nunca confio na pessoa que me convida. Porque a pessoa que me convida fala, fique tranquilo, pastor, pode pregar até 1 hora. Mas quando eu chego na igreja, eu pergunto ali para os introdutores, né? Os recepcionistas, tem uma palavra mais bonita, eu sou do milênio passado, ainda tem o ranço da introdução. Os recepcionistas me dão as boas-vindas e geralmente eu chego com um irmão que me deu a carona, então eles já perguntam, o irmão vai ser o pregador hoje? Sim, tal, não sei o quê. Aí em algum momento eu pergunto, até que horas mais ou menos vai o culto? Aí eles falam, geralmente vai até às 9. Aí eu já sei. Se me dão as palavras 8, então eu de fato posso usar 1 hora, porque a igreja usa de fato 1 hora para pregar. Agora, se me dão a palavra 20 para as 9, 15 para as 9, eu não sou bobo de pregar 1 hora. Claro, né? Dependendo do caso, assim, eu consigo perceber, hoje eu já consigo ver pela carinha dos irmãos, são 15 para as 9, eles ainda têm um fôlego até 9h15, ou não, é melhor encerrar às 9. Eu ainda pergunto, geralmente vai até às 9. Aí eu pergunto, e se passar um pouquinho, tem problema? O recepcionista é o que mais é honesto, porque ele vai dizer, não tem, pastor, mas geralmente alguns começam a ir embora. Ou seja, você pode pregar, mas alguns vão embora. Então, fica aquela situação um pouco ruim. Mas o ideal é tentar descobrir nesse sentido. Verificar com alguém que conhece aquela comunidade sobre esta determinada situação. O ideal, assim, ser o mais padronizado possível. Porque uma mensagem padrão, ela serve em qualquer local, né? E muito cuidado, porque... só porque é jovem, então eu posso sair usando um jargão. Por exemplo, recentemente o Roberto Carlos, né, lançou a música Esse Cara Sou Eu. Eu poderia tranquilamente, num encontro de jovens, pregar, por exemplo, Jesus é o cara. É linguagem descolada, é para jovens. Legal, né? Depende da cidade. A cidadezinha onde eu nasci, o cara é o eufemismo para dizer, se referir a uma pessoa estuprada. E aí você chega, eu quero apresentar hoje para você o cara, Jesus é o cara. Vai cair na gargalhada, o pessoal, mesmo os crentes sérios não vão conseguir, por quê? Aquela expressão é palavrão para aquela comunidade. Então, isso também tem essa questão. Eu tive uma pregação que o título era chamativo, mas tinha uma palavra que na nossa cidade era tranquilo. Eu perguntei para o pastor, olha, esse título, aí ele disse, pastor, seria melhor usar essa outra palavra. Troquei a palavra sem problema nenhum. Então, né, tentar ser mais convencional possível, quando precisar extravasar, entre aspas, aí sim, é bom perguntar ou para o próprio pastor ou para quem te convidou, para ele te dar uma noçãozinha de como vai ser a plateia que vai te ouvir. Legal. Crer somente no Espírito Santo e não preparar nada, não ter estudado, não ter pesquisado, não ter orado. É um erro gravíssimo? Ou poderia confiar e deixar acontecer? Na minha opinião, é pecado. É arrogância, é falsa religiosidade, falsa espiritualidade. Por quê? Quando Pedro e Paulo, a igreja reunida lá em Atos, se reúne e alguns irmãos o procuram e dizem, irmãos, a gente tem que dar atenção para as viúvas, elas estão ficando desprovidas. O que os apóstolos decidiram? Vamos orar, pedir para que Deus nos dê pessoas que se dediquem somente a isso, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Eles não falaram, e nós que temos o Espírito Santo vamos sair pregando por aí afora.
Então, se os apóstolos que viveram com Jesus passaram 3 anos ensinando, aprendendo diretamente com eles, não tiveram essa audácia maligna, nós não caiamos nesse perigo. Falando assim, pode parecer, né, meu Deus, é um batista frio falando e tal. Graças ao bom Deus, eu já tinha esse pensamento. Mas esse exemplo eu ouvi de uma irmã pentecostal, 74 anos, e pensa assim, uma senhora de conhecimento bíblico fantástico, testemunho exemplar e verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Não apenas balbuciava alguma coisa estranha lá no culto. Por favor, não estou aqui, estou fazendo referência aos crentes sérios. Infelizmente, tem muita gente que finge ser cheio do Espírito Santo e não é. Essa irmã era, sim, cheia do Espírito Santo por vários motivos e várias situações. E aí, quando uma outra líder de outro ministério da igreja dela soube que ela estava se preparando para a pregação do domingo, porque ela, aos 74 anos, ela foi fazer faculdade de teologia. A irmã dela falou, mas você não crê mais no Espírito Santo? Eu não preciso estudar, eu acordo de manhã cedo, oro 5 minutos, Deus me dá a revelação e eu vou para o púlpito. Aí ela virou para a irmãzinha e disse, minha irmã, me diga uma coisa, quem é que tem mais unção? Você que acorda, né, 5 minutos antes de ir para a igreja, ora 5 minutos e vai, ou eu que desde segunda-feira estou orando, jejuando, lendo, estudando, meditando? Quem é que o Espírito Santo vai usar mais? Você ou eu? Eu achei fantástico. E é isso mesmo. A gente tem a falsa modéstia de, eu sou, né? Só o Espírito me basta. Se a gente tivesse, de fato, uma espiritualidade tamanha com Deus, talvez eu diria, só leia a Bíblia e saia pregando. Mas me desculpe, humanamente falando, nós não temos esta condição. E todos os grandes pregadores que eu conheço, eles uniram as duas coisas, o estudo da Bíblia e a oração e a dependência do Espírito Santo. Geralmente, pregador que ignora um ou outro, geralmente fala bobagem. Então, é muito, muito arriscado quando pregamos, e ao pregar, nós falamos em nome de Deus. E ao falar em nome de Deus, precisamos, sim, ter a unção do Espírito Santo. E eu gosto muito de uma palavra do pastor Getão. Não sei se ele vai lembrar disso, mas eu até hoje lembro. Era fevereiro de 98. Não lembro qual foi o assunto na sala de aula. Ele levantou o dedo e disse, meus irmãos... Ele tem assim hoje ele diminuiu mais, mas antes ele era mais enérgico. Meus irmãos, ouçam uma coisa. Deus não abençoa vagabundo. Eu achei fantástico. E é isso mesmo. Quando nós nos debruçamos em estudar, em buscar, em nos colocar à disposição do Espírito Santo, com certeza ele vai nos levar às várias obras que ele já usou outras pessoas para o longo do caminho. Discernir, perceber, detectar se o tema está sendo interessante, tocante, motivador. O pregador deve ter essa percepção. Como observar essa inquietação nos fiéis? Confesso que isso acaba vindo com o tempo. Por isso que uma das aulas que eu falei para vocês, evite aquela dica de que você tem muita vergonha, olhe para a parede. Porque olhando assim para a parede, assim, bem num ponto, ninguém percebe. Até parece, né? Até aqui no vídeo você percebe que eu estou olhando para a parede. Ao olhar para a parede, você vai ver o quê? Nada. Então, o ideal é olhar o olhar das pessoas. Claro, tenha sempre em mente por quê? Nem sempre o olhar da pessoa bate exatamente com o momento que você está falando.
Assim como na internet a gente tem o delay, né? Porque daqui vai para o satélite vai não sei para onde, então tem aí 1 ou 2 segundos, às vezes até 5 segundos de demora, o ouvinte também. Então, dependendo do ouvinte, você não pode levar muito a sério as expressões dele. Mas, no geral, olhando cara a cara, você consegue perceber se as pessoas estão com você ou se, meu Deus, tá chato hoje, hein? Tá louco, não acaba nunca. Se for um ou outro que tá assim meio borocochô, por favor, o diabo vai falar assim, ó, ih, tá uma droga, pare logo. Deixa ele de lado. Fala para ele, você não foi convidado para a pregação de hoje, cala a boca. Por quê? Pode ser que ele teve uma semana extremamente cansada. E já tive essa experiência. O irmãozinho estava com aquela cara do tipo, né? Não quero te ouvir hoje. E no final, no cafezinho, ele disse, pastor, olha, hoje eu estava tão cansado, mas tão cansado, que até minha esposa falou, não vá para a igreja, fica em casa, descanse. Aí eu falei, não, ficar ouvindo Fantástico? Não, vou para a igreja sim. Graças a Deus, pastor, que palavra maravilhosa o senhor falou para mim. Mas o corpo dele estava falando, eu quero cama, não aguento esse negócio. Mas ele estava bebendo. Então é importante, você consegue isso olhando a cara a cara das pessoas, vendo a reação delas, mas aquilo que eu falei, tem que tomar esse cuidado, porque senão é frustrante. A tendência é, meu Deus, ele está rindo de mim. Não. Pode ser que ele esteja rindo de uma coisa que você falou, ele lembrou de algo que a mãe dele fez. Aí ele está imaginando a mãe dele naquela cena que você falou. É claro que vai ser engraçado, mas ele está rindo da mãe dele, não de você. Um dos nossos pastores, eu não falei isso ainda com ele, mas é muito, muito engraçado. Nas primeiras vezes eu descia do púlpito, meu Deus do céu, não dá para entender o homem. Porque tinha horas que eu estava falando, achava que estava falando coisa boa, ele estava lá, estava franzindo, assim, ó, tipo... Tinha hora que eu estava falando alguma coisa ruim, que era para ele concordar comigo, né? Realmente, esse bando de... Ele estava sorrindo, falando, mas será que eu não me fiz entender? Com o tempo eu descobri, eu não sei se é oficialmente ou não, mas ele é hiperativo. Você fala uma coisa, ele viaja anos-luz. Ele já pega texto bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, junta aqui, junta ali, junta lá, e aí quando junta, ele já percebe assim, uma coisa ruim que não deve acontecer, aí franze a testa. O que você falou é coisa boa, mas ele está franzindo a testa porque a mente dele já foi lá na frente. Hoje eu sei disso, já nem olho para ele. Mas no começo, que eu não sabia, cada olhada torta que ele dava, falando, meu Deus do céu, é hoje que ele me chama para o gabinete, né, pastor auxiliar novo, ele já tinha 20 anos, é hoje que ele me chama para o gabinete, eu devo ter dito alguma coisa muito, muito séria. Aí eu ia sentar quase que trêmulo, ele pegava e falava, meus irmãos, que mensagem maravilhosa. Mesmo com tantos anos de ministério, ainda pude aprender que... mas o homem é doido. Não, não é doido. É que ele tinha esse delay, né, no pensamento dele. Para uma boa pregação, é necessário ter um bom curso de oratória ou ela é um dom? Assim, tem gente que tem o dom da fala. Ele consegue cativar, a gente até brinca, né? Consegue vender até geladeira para esquimó. Então, tem gente que já nasce com esse dom. Então, é dom. Tem gente que não tem dom. Então, se ele puder fazer um curso de oratória, ajuda e ajuda muito. Porque, às vezes, são técnicas simples. Por exemplo, eu tive um aluno que ele tinha, não sei se era algum problema eu não consegui ter amizade suficiente para conversar com ele, mas ele, quando ia pregar, dar aula, dar seminário, dar palestra, qualquer coisa, ele falava meio assim, meu Deus, né, isso que eu estou fazendo é a pior coisa do mundo. Aí eu virei e falei para ele, falei, rapaz, você já percebeu na sua postura? Ele falou, não. Falei,
pede para alguém gravar e te mostra depois. Você está falando de Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é estrondoso. Você está falando assim, Jesus é 10, mas é tão 10 que é capaz de libertar a gente das trevas. O pecado de Satanás não tem poder contra Jesus. Nem você acredita no que você está falando, como que o outro vai acreditar? Aí ele começou a prestar atenção, só essa dica. Eu acho que 1 ou 2 semestres depois, as aulas dele, né, os trabalhos que ele apresentava, já haviam evoluído, melhorado. Então, as dicas de curso de oratória nos ajudam sim. Claro, devemos, né, ter isso em mente. Vai ser uma ferramenta de Deus. Não é porque eu aprendi que é só impostar a voz, e aí então eu vou impostar a voz para dar a ideia de que é algo verdadeiro e poderoso e maravilhoso. Não, isso é técnica de oratória para vender no grito. Então essa parte se deixa de lado. Mas algumas dicas da oratória que realmente podem ser utilizadas, claro que devem sim ser somadas. Se você quer trabalhar com isso, gosta, claro, toca o barco. Às vezes, uma consulta com fonoaudiólogo, porque dependendo da pessoa, tem a língua um pouquinho presa, tem uma fala um pouquinho assim, um pouquinho assado, com algumas aulas, algumas terapias com o especialista da fala, ajuda muito. Eu tenho, né, ele não morreu ainda, óbvio, mas quando nos conhecemos, ele tinha uma voz que parecia estar rouco. A gente entendia o que ele falava, mas ficava com aquela sensação, tadinho, tá rouco. Ele saiu da cama rouco e veio pregar pra gente. E a gente ficava com dó dele, não prestava atenção na mensagem. Fez alguns meses, eu acho, ou semanas, não sei, de terapia com fonoaudióloga, pronto, resolveu o problema. Era algo simples, mas que lá atrás causava dificuldade para quem ouvia. Então, qualquer dica ou auxílio extra para nos ajudar nesse processo é muito bem-vindo, sim. Por quê? Você, a partir do momento que assumiu o púlpito, você está como representante de Deus. Então, quanto melhor puder fazer e transmitir, realmente vale a pena qualquer esforço nesse sentido. Como saber o momento certo de usar palavras mais eruditas durante a pregação, né? Aquela teologização, né, das palavras, né? Como é que o professor poderia nos indicar isso? O ideal é nunca usar. Usar quando literalmente é necessário. Por exemplo, o nosso pastor usou há 2 domingos atrás. Quando Jesus diz na cruz, está consumado. Aí ele usou. Essa palavra assim, em grego quer dizer tetelestai. Quando Jesus diz tetelestai para Deus, ele está dizendo está quitado, está pago de uma vez por todas, porque no grego tem esta diferença. Tem algo que você fez e só fez uma vez. Por exemplo, meu apartamento é 300 meses, eu acho. Então eu já paguei, já quitei, estou chutando 40 prestações. 40 prestações estão quitadas. Mas não quer dizer que o apartamento esteja quitado. Então, o grego tem essa diferença. E o que Jesus está dizendo de uma vez por todas, já está pago. Não há nada que o diabo possa fazer. Não há tipo de pecado nenhum que seja novo. E aí Deus tem que falar assim, Jesus, nós não tínhamos previsto lá na cruz esse pecado aqui não. Agora tem esse tal de êxtase aí, não estava previsto na cruz, vamos ter que mudar. Não, o que Jesus está dizendo foi pago uma vez por todas. E aí, só dizer está pago, no nosso português não fica claro. Então, aí foi justificável dizer o tetelestai. Acabou. Não precisa dizer a frase toda, né? Ego mi lama shabarati, ego tetelestai. Não, só o tetelestai e acabou. O que não dá. Eu participei de um curso, o palestrante ainda perguntou, tinha 300 pessoas no auditório, pelo menos 300. Quantas pessoas aqui sabem grego?
Eu e mais 5 levantamos a mão. Aí ele, legal, puf! Gastou 8 minutos lendo 12 versículos em grego e explicando o que é um genitivo, o que é um dativo, o que é um acusativo, porque esse acusativo, junto com esse genitivo, causa uma ação assim, assim, assado. Para os 5 foi uma aula excelente. Cá entre nós, não sei se foi 5, para mim, né? Porque hoje, por exemplo, talvez não seria, porque hoje eu estou enferrujado no grego. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então para mim foi excelente. Agora, para os 395, eles ficaram, para quê? Só para dizer que o cara é bom? Não. Então, se for usar, é só se realmente for importante. Ou, se é uma onda do momento, volta e meia fala-se em resiliência. Opa, então vou usar seja resiliente. Então, explique o que é resiliente primeiro, e aí sim, use seja resiliente na vida, seja resiliente no comércio, seja resiliente com a família, seja resiliente com os pecados, enfim. Né? Então, use só se realmente for necessário. Não use só para dizer que você sabe, porque só saber palavras bonitas não quer dizer muita coisa. Mais 2 questões aqui, professor, antes de encerrarmos. Quais são as posturas indispensáveis ao pregador antes do preparo do esboço? Postura, sem dúvida alguma, espírito de oração. E, assim, não é porque você está em espírito de oração, orou e Deus te deu uma ideia, um chavão. Anota esse chavão e vá depois testar na Bíblia se o chavão realmente é coerente. Às vezes precisa mudar uma vírgula aqui e uma vírgula lá. Ué, mas o Espírito não é capaz? É, mas o que Jesus prometeu? Ele nos faria lembrar o que aprendemos. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, mais fácil é que o nosso insight seja positivo, coerente, verdadeiro. Mas, de vez em quando, é possível que tivemos um insight maravilhoso, no momento da oração eu até anotei ali para não perder nada. Nem vou procurar, eu vou seguir aquilo direitinho. Não. Verifique direitinho na Bíblia, no seu momento de oração. Então, esse espírito de buscar a Deus a todo instante. Segundo, respeitar a Bíblia. Puxa, Deus está me levando lá para Mateus 5 sobre a bem-aventurança. Mas a minha vida hoje, né, tá muito assim na bem-aventurança das tribulações. Eu sou meio resmungão. Então, se eu pregar isso, eu vou ser meio incoerente. Então a minha tendência é deixar o versículo 6 de lado. Então, para deixar o 6, ou eu vou até o 5, ou eu começo no 7. Então eu vou começar no 7. Não. Se Deus te levou para o texto das bem-aventuranças, e você precisa criar vergonha na cara e aprender sobre uma, aprenda sobre uma, mesmo que ainda não tenha finalizado o processo. Pode até dizer para a igreja, irmãos, esse texto tem falado muito ao meu coração essa semana, eu sei que eu ainda não consegui, mas eu preciso vencer melhor a minha temperança, eu não ando muito, eu ando explodindo muito, vocês me conhecem, e essa semana Deus está falando comigo, e eu quero, junto com vocês, né, pedir a unção de Deus para trabalhar isso, melhorar. Serve, inclusive, de testemunho vivo de que a pregação não é só para eles lá. Você faz parte do processo. E, terceira lição, entender que, primeiro, a primeira grande lição é Deus falando contigo. Geralmente, as pregações que mais falam e mais são relevantes na vida dos outros é aquela que produz impacto primordial na vida do pregador. As pessoas percebem claramente. Se eu estou pregando aqui contra a mentira, mas se eu sou um trapaceiro, as pessoas percebem, vão ficar pensando, tadinho, ele esqueceu de ler antes em casa. Por que eu tenho que ouvir se ele não ouviu? Então, precisa falar conosco primeiro. Qual a última? A última é sobre bibliografia que o professor tenha para indicar sobre homilética. Está lá na apresentação da disciplina.
Então, lá no Moodle, eu acho que é o primeiro ou segundo linkzinho, tanto que eu entrei lá para ver quais eram os livros, e lá tem vários, eu acho que são 10 ou 12 sugestões ao todo. Aí tem bibliografia básica e bibliografia complementar. Essas são, assim, as mais indicadas. A partir delas, tem as bibliografias usadas na apostila, tá? Então, elas foram usadas, são boas, mas aí já depende de cada, né? Teve uma que eu usei só por causa de uma frase, mas as 8 ali primeiras são positivas nesse sentido. E aí vai depender de cada gosto, cada situação. Então, eu sugiro, antes de comprar ou antes de emprestar em qualquer biblioteca, dá uma olhadinha no índice. Opa, isso aqui é realmente o que eu preciso hoje. E aí vale a pena ler aquilo que no momento você está precisando, tá bom? Brigadão por sua atenção, brigadão pelas participações, pelas perguntas excelentes. Muito obrigado mesmo. Gabriel, obrigado pelo apoio de sempre. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro online, provavelmente em outra disciplina, outro curso, por aí afora, tá bom? Um grande abraço.